Gente, hoje a nossa conversa é sobre o mercado de alimentos. Nesse bate-papo está conosco Antônio Detzi, diretor-geral do Bob's. O show business começa agora. Antônio, o Bob's é 100% nacional. Como é que ele sobrevive a essa guerra das multinacionais no Brasil? A gente tem muito orgulho de ser brasileiro, né, Sônia? Eu também. É uma paixão pelo Brasil que a gente tem. Hoje a gente comemora 70 anos de Brasil, né? Primeira loja em 1952, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Quem fundou? Quem foi o fundador? É uma história muito legal, porque de um tenista norte-americano, Robert Falkenburg, campeão de Wimbledon, naquela oportunidade, na década de 50, e ele foi ao Brasil para jogar um torneio de tênis, se apaixonou pelo Brasil, se apaixonou pelo Rio de Janeiro, conheceu uma brasileira, casou, e ele resolveu, naquela oportunidade, trazer dos Estados Unidos o conceito do fast food, que até então não existia. Nenhum, né? Nada, nenhum. Nenhum, né? Não havia nada similar, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil. E ele criou essa primeira loja, Bob's, ali em Copacabana, um lugar muito icônico, que é perto da praia de Copacabana, do Cine Rocks. Quem é do Rio deve conhecer, né? Que é um cinema muito emblemático em Copacabana. Ele criou aquela primeira loja ali, né? E foi, assim, um grande sucesso naquela oportunidade. Era uma loja? Uma loja. Ele criou a primeira loja, obviamente, naquela oportunidade para testar o conceito junto ao brasileiro, e foi uma coisa de maluco, né? Todos os relatos que a gente tem da oportunidade, né? As filas, os carros daquela ocasião que paravam na porta, que saíam com o milkshake, que era uma coisa que ninguém conhecia até então, né, no Brasil, só de história dos Estados Unidos. E aquilo ali começou... Nossa, essa foi uma sacada, sem querer fazer trocadilho. Genial, né? Foi, não tenha dúvida nenhuma. Foi uma grande sagacidade que ele teve naquela oportunidade, né? E depois, o que aconteceu? Não, e dali em diante, outras lojas foram acontecendo, sempre no Rio de Janeiro, né? 1, 2, 3, 5, 7... avançando na década de 60 também, passou por outros grupos, teve uma oportunidade que ele vendeu o grupo também, a empresa chegou a... Ele vendeu o grupo? Ele vendeu a empresa, o grupo, né? Que ano? Ele teve uma primeira venda na década de 60, 70, depois pertenceu à Nestlé, que é uma coisa sempre muito curiosa, né? Muito curiosa mesmo, eu não sabia dessa passagem, não. Foi na época, inclusive, que foi criada a primeira fábrica nossa. Nós produzimos todos os produtos, Sônia, ali no Rio de Janeiro. Uma fábrica em Jacarepaguá, de primeiro mundo, padrão Nestlé mesmo, né? Foi na época, inclusive, que quando a Nestlé vendeu, no final dos anos 80, já para um grupo holandês, né? Foi quando a fábrica foi vendida também. Mas a gente tinha muito orgulho dessa fábrica, porque... Você já estava lá? Eu estava lá. Eu estava lá nesse período, né? Eu participei desse processo da venda também, era o auditor do grupo, né? Da holding, para esse grupo holandês, chamado Vendex, né, que era um grupo que tinha shopping centers aqui em São Paulo. Mas não tinha experiência na área? Não tinha. Era foco Sears, Dillard's, Sandisk e o Bob's também, né, no final do perecíveis, eles não entendiam muito? Não. Até que houve, avançando mais um pouquinho, o grupo holandês vendeu a empresa, e aí já chegando a família do Ricardo Bomeni, né, que assumiu em 96 já parte da empresa e está lá desde então conosco. Ele tinha alguma ligação com fast food? Tinha. A família do Ricardo, através do pai dele, José Ricardo, eles criaram uma rede na época chamada Big Burger, né, que era muito forte no Nordeste, no Norte também, né? É uma rede que chegou a ter dezenas de lojas pelo Brasil, e também a Pastelo, que era uma outra rede. Então, ele já vinha no DNA a questão do fast food, de hambúrgueres, de refeições, etc. E aí, em 96, eles compram o controle da empresa, naquela oportunidade, né? E dali, então, o Ricardo passa a ser também o CEO da empresa. Antônio, me diz uma coisa. E essa onda, já não é mais uma onda, é uma realidade das pessoas buscando produtos... não seria a palavra, não seria saudáveis, mas produtos veganos. Na verdade, é uma tendência que já vem há alguns anos, e o Bob's não está afastado disso, né? A gente já tem há muito tempo, Sônia, trabalha com saladas,
nas nossas lojas. E mais recentemente, em 2019, nós lançamos o nosso primeiro sanduíche vegetariano, né? O que é o sanduíche vegetariano? Ele é uma proteína, é um hambúrguer, né, feito à base de plantas, literalmente, né? E cuja percepção, a pessoa realmente não tem a menor impressão que não seja a carne. Ele é um produto absolutamente vegetariano, né? E que ele vem crescendo na rede. Nós chegamos a ter 2 produtos, inclusive. Um sabor carne e um de frango. Chegamos a ter 2 em algum momento também ao longo de 2022. Mas sem maionese. Sem maionese. Aí você tem alface, tomate e o próprio pão, né? E ele vem crescendo, porque dentro do nosso cardápio a gente vê as opções cada vez mais. E é interessante que você tem questões regionais do Brasil, né? O Sul, por exemplo, é afeito a esse tipo de produto mais eventualmente do que no Nordeste, né? Mas nós temos cardápio em todo o Brasil. E trabalhamos dentro do que a gente chama do Day Part Sales, né? A gente tem a segunda-feira como um dia especial para isso. A segunda-feira? A segunda-feira. Toda segunda-feira? Toda segunda-feira a gente brinca muito nas redes sociais, o nosso time de marketing, né? Que é o dia da segunda sem carne. Tá. Né? E aí o produto... Gente, vou lá amanhã, tá? Vou lá amanhã, vou experimentar. Depois eu te falo. E é assim, nesse dia ele vende muito, seja nas lojas, seja no delivery, né? Porque as pessoas realmente colocaram a segunda-feira como um dia que eles gostam de comer mais esse produto. Mas é um produto que atinge a todas as idades, é impressionante, porque não é aquele consumidor que está querendo eliminar o consumo da carne animal. Ele está querendo mudar, eventualmente, a frequência. Então, se ele ingeria 4, 5 vezes na semana um produto à base de bovino ou frango, ele agora passa a ingerir 2, 3 e a gente oferece essa opção agora dentro da nossa loja. A diferença de preço é muito mais caro? Não, exatamente o mesmo preço. E na nossa loja tem uma coisa interessante no Bob's. Qualquer sanduíche do Bob's hoje você pode sair com a proteína vegetariana. Isso é muito interessante de marcar. Você pode comer um Big Bob, que é um clássico do Bob's, ao invés de ser com hambúrguer bovino, com hambúrguer vegetariano. O Double Cheeseburger, qualquer produto do Bob's hoje você pode substituir, sem nenhum custo adicional, por esse hambúrguer vegetariano. No acompanhamento desse produto, desse hambúrguer vegetariano, as pessoas continuam pedindo Coca-Cola e Guaraná? Ou elas estão pedindo sucos? Existe gosto e predileção a todas as bebidas. Nota um aumento, diminuição de alguma A gente nota que há hoje realmente uma predileção importante de sucos e refrescos. Nós temos isso em nossas lojas também, mas continua existindo o consumo dos refrigerantes carbonatados. Isso não muda, né? O que é importante para nós no Bob, Sônia, é que a gente oferece toda essa diversidade. Você pode tomar um mate, você pode tomar um chá, você pode tomar um refresco, você pode tomar um suco integral. O Bob's oferece hoje essa diversidade de bebidas para poder acompanhar também. Um sorvete... Tem um sorvete com mais gordura, menos gordura, tem opções? Isso a indústria ainda se prepara. A gente gostaria muito, a gente gostaria muito de ter isso. E vamos ter em algum momento. A gente lidera essa categoria de gelados no Brasil e lidera nessas conversas com a indústria também, de maneira que ela se prepare cada vez mais para esse tipo de situação. Não sei se vai haver um milkshake zero, um milkshake light ou alguma coisa nesse sentido. Mas é um caminho que a gente olha com muita atenção. Hoje, no ranking dos fast foods, Bob's vem em que lugar? Não há exatamente um ranking disso. Você mede, às vezes, por faturamento, por quantidade de pontos de venda. Nisso, nós estamos entre a 3ª e a 4ª posição, a depender de faturamento e de número de pontos de venda. Tá. Uma diferença. Em questão de franqueados, a gente lidera. Porque nós somos franchise na essência, né? Então, hoje a gente tem, junto com uma outra rede, mas nacionalmente nós somos hoje a maior rede de franchising no setor de alimentação. Parabéns. Vou te interromper um minutinho e a gente já volta. No próximo bloco, vamos continuar a nossa conversa com Antônio Detzi, diretor-geral do Bob's. Não saia daí. Voltamos com o nosso entrevistado, Antônio Detzi, diretor-geral do Bob's. Antônio, explica pra gente como é que é o sistema
de franqueamento do Bob's? Vocês têm muitas lojas próprias, é tudo franqueado? Como é que funciona isso? A gente tem, dos nossos 1.000 pontos de venda, 90% através de franquias, né? São 300 franqueados em todo o Brasil, né? Aliás, daqui a 2 anos a gente faz 40 anos de franchising no Brasil. 40 anos? 40 anos. 40 anos de franchising. Vocês também foram os primeiros a usar a franquia? Não, né? Fomos um dos primeiros. Talvez existisse de outro segmento de alimentação, com certeza fomos nós, né? E é um franqueado que, inclusive, está hoje ainda no sistema em Vitória, do Espírito Santo, né? E já está na 2ª geração com os filhos tocando o negócio também, que é muito legal, né? O que vocês oferecem para o seu franqueado? O que você oferece a mais que os concorrentes, por exemplo? O que nós oferecemos, primeiro, toda uma experiência em franquia e no nosso negócio. Franchise, a gente aprendeu ao longo do tempo que a experiência do franqueador é algo fundamental. O que eu digo sempre para a nossa equipe, Sônia, as pessoas quando chegam querendo empreender, e na imensa maioria das vezes, é a primeira experiência. Está saindo numa vida corporativa, uma vida de empregado, juntou o seu patrimônio e naquela oportunidade ele quer empreender. A franquia é um porto seguro, desde que que sejam atendidas, na verdade, vários requisitos. Primeiro que a gente coloque... Tem um backup, né? Que ele tenha a aptidão ao negócio. E isso é uma coisa muito importante. A gente... Na entrevista, no mundo de hoje, a gente gosta de dizer o seguinte: os melhores franqueados são aqueles apaixonados pela marca, que acreditam no propósito da marca. Porque não é só dinheiro. Posso fazer um parênteses? Claro. Os melhores de tudo hoje são os que são apaixonados pelo que fazem. Fecha aspas. Perfeito. É a nossa crença já há muitos anos nisso. E a gente vê que aqueles que prosperam mais rápido e que crescem mais rápido, né, são aqueles que são apaixonados e se dedicam ao negócio. Nós não nos interessamos por investidores. Nós queremos aquelas pessoas que vão realmente colocar o dinheiro, mas que vão trabalhar no negócio, que vão trazer a sua família. Vocês financiam o investimento? Não. É 100% financiamento. Valor... Nunca financiaram? Não, nunca financiamos. Não é a nossa regra de negócio. Tá. Eles trazem o seu capital. E o que nós oferecemos? Quanto por cento vocês ficam do franqueado? Vocês têm uma porcentagem na operação, royalties? Como é que vocês cobram? Vamos então à história, tá? A gente hoje tem 90% da rede total dos 1.000 pontos de venda são franqueados. Tá. Desses, nós somos 300 franqueados. Então, dá uma relação de quase 4 pontos de venda, 3,6 pontos de venda por franqueado. Tá. Isso é um indicador interessante que mostra o seguinte: ele abriu a primeira, se adaptou bem, fez a segunda e foi para uma terceira e agora vai crescendo. Então, isso para nós é algo assim absolutamente relevante, porque à medida do sucesso dele na operação, à medida que ele prospera, que ele representa bem a marca onde ele estiver, ele vai conquistando o direito a ter novas lojas e novos pontos de venda. Tá. E isso vem sendo assim, uma realidade muito grande em todo o Brasil, né? É cobrado royalties, é cobrado um fundo de marketing, que ele é gerido nacionalmente, para aplicação em campanhas, em televisão, enfim, redes sociais, que é algo que hoje é muito forte. E nós temos todo o suporte a ele nesse período, que é o fundamental de um bom franqueador. Qual o índice de desistência? Existe? Esse assim, sei lá... Não há um índice de desistência. O que existe em qualquer rede, o que existe é um turnover. Um turnover. Turnover, entendeu? Em alguns momentos de 3%, de 4% anualmente, e muitas vezes é forçado até por nós, em função de que a operação não vai bem, mas é um indicador muito bem controlado. Muito baixo, né? E muito baixo, entendeu? Por isso é que a gente alcança quase esses 4 pontos de venda por franqueado, né? Porque é um negócio que ele dá certo, desde que o empresário, desde que o nosso franqueado se empenhe e trabalhe naquilo. Eu costumo dizer sempre, a gente ganha dinheiro e prospera no momento que os outros se divertem. Então, você tem que se adaptar a isso. Mas é muito gostoso. O setor de alimentação fora do lar é um setor que ele é o último a entrar numa crise e o primeiro a sair. A gente sempre diz isso. Dentro do franchise é o maior setor que existe. Da pandemia não foi o caso, né, Antônio? Mas as indústrias se reinventaram, Sônia, nisso. Quer dizer, você viu o delivery prosperar absurdamente nesse período. Nós já fazíamos delivery. Esse aumento de delivery continua no mesmo nível? Eu vou te dar em números. Antes da pandemia, o delivery representava, em média, no nosso negócio, 5%. Tá? Antes da pandemia. Durante a pandemia, chegou a representar 80%.
porque shoppings fechados, as coisas acontecendo, e a gente, obviamente, tendo que criar mecanismos e criar aplicativo próprio, como nós lançamos o Chamo Bob's, justamente para a gente poder alimentar essa necessidade naquele momento. Hoje ele representa 15% a 17%. Então... Nossa, então voltou. Não, ele era 5%. É 5%? Ele era 5%. Ele triplicou de representatividade. Então, isso para nós é um sinal claro, no Bob's e nas outras marcas com certeza, de que há de se ter uma atenção a essa nossa nova forma do cliente se comunicar com você através do delivery. Esse aumento vamos dizer, do delivery, ele aumentou 3 vezes, né? Em termos de faturamento, vocês aumentaram muito em relação a 2019? Continua o mesmo patamar? Como está? Nós voltamos ao patamar de faturamento. Voltamos ao patamar de faturamento no pré-pandemia. Há, naturalmente, ainda algumas diferenças no mix. Muita coisa mudou durante a pandemia. O delivery que eu acabei de citar era 5%, passou a 15%. Entretanto, os shopping centers não voltaram ainda ao seu tráfego normal. Isso é uma coisa importante de marcar. O que a gente vem experimentando? As lojas de rua voltaram normalmente, drive-thru cresceu estupidamente durante a pandemia e agora também. Né? A conveniência ao consumidor de um horário de loja estendido, da pista drive, isso ganhou relevância durante a pandemia e ficou, Sônia. Entretanto, como eu disse, o shopping ainda não voltou. A gente percebe claramente, seja porque a indústria de cinema ainda não voltou ao patamar de antes e os cinemas, os lançamentos importantes levam pessoas ao shopping, levam pessoas à praça de alimentação, mas a gente acredita que em 23, pelo menos é o que a gente acompanha de notícias, que a indústria de cinema retoma, acho que acredito mais para o segundo semestre, e consequentemente os shoppings voltam também. Com todas as opções na televisão, gente. E no celular, né? E no celular também. Né? Então, vamos conferir, né? Então, o que as redes como o Bob's têm que estarem preparadas? Tem que estar preparadas para você estar disponível para aquele consumidor, né? Durante a pandemia, nós lançamos 2 conceitos interessantíssimos, né? Aliás, fomos a única rede que lançou isso, que é o Bob's Faça em Casa, que foi uma coisa muito interessante, que nós vendíamos um insumo para ser preparado na casa do consumidor. Nossa. É uma coisa, então, o fardo do pão... Vocês continuam com isso? Continuamos com isso e continua sendo aceito. Quem é o consumidor disso? É o grupo. Ele tem um preço menor, naturalmente, para ele é mais favorável. Os jovens gostam muito disso. Mas pode congelar? Não, ele vai congelado e você faz em casa. O pão, o queijo, a carne. Posso comprar, e ele faz isso lá no dias, exatamente. E você faz a brincadeira na sua cozinha de casa, porque você está lá brincando com isso. E também um conceito... E a sujeira também. Isso faz parte para o jovem gosta dessa brincadeira. E o Bob's em Casa, que é um projeto, o primeiro que eu falei, eu faço em casa. E esse é o Bob's em Casa, que foram os nossos molhos e sanduíches prontos, que nós também lançamos no varejo, já está na maioria dos supermercados do Brasil, que também vai ao encontro de quê? Dessa ocasião de você querer ter o Bob's participando da sua vida. Então, você está no supermercado, hoje, você vai encontrar um sanduíche do Bob's, o Double Cheeseburgers, os icônicos ali, congelados, para você fazer em casa, e também os nossos tradicionais molhos. Voltando um pouco para a queda de vendas em shoppings, qual a justificativa fora os cinemas? Tem alguma outra? Existe. Eu acho que a história do sistema híbrido de trabalho, home office, é uma realidade. Isso, por exemplo, no horário de almoço em determinados shopping centers, a gente percebe claramente que modificou o tráfego das pessoas. Quer dizer, à medida que você tem os escritórios funcionando 2, 3 vezes na semana, né, o cara vai comer em casa. Então, eu tenho que estar disponível para ele na casa dele. O shopping sente isso, né? Isso é uma coisa natural. Esse home office não funciona para os funcionários da Bob's, né? A gente adotou isso durante a pandemia, ainda temos hoje, a gente olha sempre o bem-estar do funcionário, mas uma rede de varejo é uma rede de muita proximidade, né? Eu mais do que o escritório, eu gosto que a nossa equipe esteja nas lojas, com os franqueados, olhando os clientes, entendeu? Isso eu acho que é o melhor tempo que você pode dedicar. Corpo, né? É lá que você ganha ou perde o jogo, não é no escritório. É claro que temos o escritório em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas a nossa crença é que o nosso melhor tempo é estar lá, olhando o consumidor, olhando a praça de alimentação, olhando o drive-thru, conversando com o nosso franqueado, que é o nosso primeiro cliente na cadeia, é através dele que eu chego ao consumidor, né?
Então, essa troca física não mudou. A gente usou muito a questão do virtual, né, de recursos de conversa, ninguém aguenta mais isso. Então, o franqueado, ele gosta que a gente visite e esteja junto deles. Como é que vocês fazem seus projetos de médio e longo prazo? Nós sempre trabalhamos com projeções de 5 anos. Tá. A última que nós tínhamos feito foi justamente em 2019, né? Obviamente não sabíamos nada do que ia acontecer já a partir de 20, né? E agora, 2023, nós vamos já sentar e olhar para frente, novamente revisando um plano de 5 anos. É natural para uma rede com capilaridade nacional, como a gente gente está em 270 municípios do Brasil. Quer dizer, estamos nos todos os estados do Brasil. Olhar a expansão, olhar exatamente o que deve ser ocupado e aonde e quando, é um exercício realmente mais de médio e longo prazo, né? E também a própria estratégia do negócio, né? O mercado mudou. Está muito claro que mudou. Mas né? o problema mudar não é só o problema mudar, é saber para onde, né? Que vai, né? É uma bola de cristal. Você pode olhar tendências fora do Brasil, e a gente não deixa de olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos, Europa, né? No nosso setor, mas os hábitos mudaram. Isso é que está muito claro hoje, que a transformação digital ela veio para ficar. Ela foi acelerada durante a pandemia, né? Está muito claro que os consumidores hoje, eles cobram das marcas uma outra relação com a gente. Está muito, muito claro isso. Ele quer uma relação muito mais fluida, muito mais objetiva. Rápida. Rápida. É o no friction total. E a gente vem se preparando, a gente acelerou muito para isso. É claro que o balcão de loja vai continuar, a pista drive vai seguir, mas hoje está muito evidente que a relação ela tem que ser muito rápida, né? E assertiva. E assertiva. Com mais festa ainda, né? Com mais exigência de... Que a gente tem que entregar isso bem. Tem que entregar com a indulgência, com o sabor, com o padrão e a qualidade. E estar preparado para todas as ocasiões de consumo que esse mundo novo está oferecendo. Vou te interromper só um minutinho, tá? No próximo bloco, tem mais Antônio Detzi, diretor-geral do Bob's. Não saia daí. Voltamos com Antônio Detzi, diretor-geral do Bob's. Antônio, e a pauta ESG, como é que impacta o Bob's? Ela impacta diretamente, não é de agora, né? Nos últimos anos ela vem ganhando relevância no mundo corporativo, não podia ser diferente. Mas é uma coisa curiosa, que talvez as pessoas não saibam, né? O nosso setor, né, ele é um dos maiores geradores do primeiro emprego. Né? Então, não sabia não. É o maior gerador de primeiro emprego, há muitos e muitos anos. Quer dizer, muitos jovens têm a sua primeira experiência profissional dentro de uma loja nossa. E dali seguem o curso, seja sendo promovidos dentro da própria loja ou vão para outras experiências, né? E a gente sempre teve muito orgulho e muito investimento nesse jovem profissional. A primeira experiência, ela tem que ser muito prazerosa, ela tem que ser muito impactante para aquele jovem que está começando. Engraçado, por que essa procura? Primeiro, como primeiro emprego? Porque, e muitas vezes, o horário combina com seus estudos. Tá. Você consegue ter uma flexibilidade para isso, seja numa carga horária, seja no local, por exemplo, que é próximo da residência dele. Como a gente tem 1000 pontos de venda no Brasil, por exemplo, você consegue atingir, eventualmente, que a pessoa more praticamente ao lado da loja. Tá. E permita ele estudar, seguir os seus estudos. Tem alimentação. Alimentação dentro da própria loja e uma oportunidade, porque a gente sabe quanto é difícil essa primeira experiência. Mas ela não se limita a isso, Sônia. A gente já, há muitos anos, há pelo menos uns 10 anos, a gente vem envolvendo toda a indústria nessa discussão também. Porque nós somos uma ponta dessa cadeia, né? Normalmente a ponta final é a loja. Mas antes dela vem uma indústria, né? E é muito importante quando a gente trabalha, por exemplo, a questão de recicláveis, do lixo orgânico, do descarte de óleo, a gente ter essa ligação muito forte com a indústria para que haja um preparo, por exemplo, das embalagens, né? Que sejam de papel biodegradável. E isso foi muito bom, a pauta de ESG crescer aqui no país também,
porque a indústria também se sensibilizou com isso e se aliou às empresas na ponta. Então, a gente hoje tem programas que funcionam já há muitos anos bem, né, de tratamento desse lixo. Olha, Antônio, eu fiquei muito impressionada. Eu soube disso, sei lá, 6 meses. O desperdício entre você plantar um alface até ele chegar ao consumidor, de 40%. É muito desperdício no Brasil. É um desperdício gigante. O que o Bob's faz em relação a desperdício? Processos. Nós temos processos muito bem definidos. O desperdício hoje em loja é mínimo. É mínimo? É mínimo, é mínimo, é mínimo. É muito pouco, porque os produtos vêm exatamente em padrões. Praticamente, por exemplo, a alface que você mencionou agora, ela já vem processada. Tá. Então, ela já vem higienizada, ela já vem preparada para o seu uso. O teu fornecedor... O meu fornecedor lá na cadeia, ele já me entrega isso, já há muitos anos. Porque trabalhar com perecível é muito difícil. É muito difícil. Então, muito. Numa operação como a nossa, né, que ela é muito ágil e rápida, isso também facilita o ganho de tempo e a redução drástica de desperdício, né? Então, você já tem um processo muito bem definido, você tem um treinamento que é algo que é diário, é constante para evitar esse desperdício, mas da maneira como está estruturada hoje o modelo do Bob's, ela permite que o desperdício seja um traço dentro do nosso restaurante. Tá? E que se trate, eventualmente, na sequência, o descarte de lixo, de embalagem, essa pequena parte que houver de desperdício, e aí nós envolvemos também toda essa questão dali por diante, o descarte do óleo, a embalagem que foi já trabalhada com o fornecedor com papel biodegradável, né? E do próprio lixo orgânico também, que porventura até do consumidor, porque eu tenho lanches no salão e que às vezes sobra alguma coisa. Então hoje você já tem essa separação nessas 3 modalidades. Outra pergunta, na outra ponta, eu soube que você fazer doação de perecíveis é muito complicado, né? Vamos dizer que no Bob's, sei lá, vocês descongelaram um pouco de hambúrguer a mais, a alface vai vencer. Você doar isso é muito complicado. Por quê? Porque envolve a característica do produto, né? Quer dizer, após algum processamento e algum preparo, pode ser que aquele produto eventualmente não fique apropriado. A Anvisa não aprova, né? Não aprova. Quer dizer, aí é um risco que você vai ter. Eventualmente, a causa é muito boa. A causa é excelente. A gente pratica isso, é excelente. Mas existem aspectos técnicos que eles limitam isso. Ainda dentro da pauta SG, se você me permite, tem um outro tema que, para nós, assim, vem sendo o tema da vez, que é o uso da energia renovável, né? A energia limpa. Isso é uma coisa que vem ganhando, Brasil afora, um grande impacto, né? Eu vejo com muita satisfação e bons olhos que já existem projetos acontecendo nesse sentido, e eu vejo franqueados nossos tomando iniciativas assim absolutamente relevantes, né? De usinas de energia solar sendo construídas. No Nordeste isso está sendo muito comum, ou no próprio ambiente da loja também, trabalhando essa energia limpa e com assim uma economia absolutamente sustentável. Esse talvez seja uma pauta... Vocês usam energia solar, né? Solar, fundamentalmente solar. Como é que vocês estão operacionalizando isso? Então, existem modalidades, existem lugares em que você tem a usina, em que se compra a energia dessas usinas solares, a gente compra exatamente uma carga para aquela loja, ou o próprio franqueado constrói, por exemplo, ele tem um drive-thru, ele constrói um telhado no seu estacionamento, coloca ali as suas placas e ali ele trabalha... Existe oferta suficiente para fazer essa transformação? Ainda não, né? Em lojas de rua, sim, em drive-thrus também. Shopping center é mais desafiador. A gente vê algumas iniciativas ainda em shoppings nesse sentido, de captação desse tipo de energia, tá? Mas eu vejo assim, é um projeto que eu estou olhando com muita confiança, Sônia, porque é uma pauta que está crescendo, inclusive com financiamentos para esse tipo de projeto e financiamentos absolutamente interessantes, né? Eu gostaria muito que essa pauta fosse nacional, realmente. Como você acha que a gente poderia aproveitar dessa energia salutar, entre aspas, né? Dessa energia sustentável? Eu acho que cada vez mais, por exemplo, para os empresários, né? Para o nosso franqueado, ter cada vez mais financiamentos para isso poder acontecer.
Quer dizer, eu acho que ainda falta um projeto... É muito mais cara? Conta para o nosso telespectador. Não, energia... não, demanda um investimento no negócio. Se você vai comprar... Inicial, né? Se você vai montar a sua própria fonte de captação, as placas solares e tal, demanda um investimento. Inicial, mas depois... que ele pode ser financiado. E talvez aí vá uma primeira mensagem. Cada vez mais você ter instituições que financiem esse tipo de projeto. Eu vejo que ainda iniciativas tanto quanto regionais, determinados bancos de fomento olham isso com muito interesse, porque isso é um financiamento de longo prazo, ele não pode ser um tiro curto, né? Porque demanda, obviamente, uma estrutura, um investimento, se você fizer próprio, mas se demais instituições financeiras abrissem linhas específicas para essa finalidade, eu acho que isso ganharia um corpo muito grande. Muito grande. Mas tudo indica que não temos opção, né? O mundo não tem opção. Não tem opção. Realmente, o impacto está sendo visto, a olhos vistos, no mundo inteiro. No mundo inteiro. O Brasil precisa acelerar. Acha que o aquecimento global não existe, corre para um oculista. Exatamente. Não tem jeito. Nós estamos terminando aqui. Eu queria fazer uma última pergunta. O que vocês fazem com o lixo de vocês hoje? Nós trabalhamos o lixo através de 3 destinações. O descarte de óleo, que ele obviamente tem que ser tratado, o óleo é a gordura que se frita. Né? Isso não dissolve, né? Não, ele tem que ser tratado. Então, hoje, todas as lojas têm a sua destinação, isso é muito controlado, obviamente, né? Seja o óleo de algodão, de palma, o que for, né? Ele tem que ter um tratamento para poder ser processado. Né? O de papéis, os descartáveis, também é uma outra destinação. E aí, aquilo que eu comentei há pouco com você, da origem. Você tem que, no fornecedor, trabalhar também as embalagens. E a indústria avançou bem. Ainda bem que isso avançou, muito interessante. E o próprio orgânico, que por menor que seja o volume que a gente trabalha, ele também requer um tratamento de lixo segregado, esse lixo orgânico também. Então, tá bom. Eu gostaria que você deixasse agora uma mensagem aí para o nosso telespectador. E agradecer você muito pela sua participação no Show Business. Eu que agradeço, Sônia. E assim, é uma mensagem de confiança. Confiança no Brasil. Eu acho que o que passou, passou. A pandemia está aí, aprendizados, dores. Mas a gente no Bob's, a gente gera muito esse ambiente de confiança, de gerar emprego, de gerar oportunidade de empreender para os franqueados. O sistema de franchising no Brasil é muito maduro. O setor de alimentação dentro do franchising, ele tem um peso absolutamente significativo e que acreditem no Brasil. Acho que esse é o nosso papel, é o que nos move no dia a dia, independente de qualquer questão. Então, fica a mensagem aqui, Sônia e amigos, de uma confiança absoluta do que vem pela frente. Muito obrigado. Obrigada, Antônio. Olha, gente, o programa de hoje está terminando. Mas antes de me despedir, seguimos aqui na nossa missão de abordar sobre os pilares ESG, ou seja, sustentabilidade, responsabilidade social e governança. Essa é uma ótima oportunidade para descobrirmos o que o mercado está fazendo, além de aprendermos muito com grandes líderes e nos inspirarmos nas ações práticas para o futuro. Semana que vem, eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você, direto dos estúdios da Band, aqui em São Paulo. Até lá!